Oi, tudo bem? Hoje eu voltei aqui com um resumo de um outro livro que eu li. Esse é O Poder da Paciência e a autora é M.J. Ryan. E esse livro eu achei bem interessante, esse eu li todo ele. E ele fala sobre a gente ter paciência, por óbvio, né? O que é o título do livro. A ideia central é a gente diminuir a pressa, a gente aprender a ser passivo, né? Diante das situações. Mas o ser passivo não é no sentido de ser trouxa, né? É no sentido de saber esperar a situação, as oportunidades e principalmente tu saber esperar a tua vez diante de alguma situação, né? Então, a ideia central é essa. E nos dias de hoje, como a gente vive em um mundo muito acelerado, onde as coisas são para ontem, onde a gente não tem nem paciência para assistir um vídeo longo muitas vezes e a gente assiste sempre os vídeos curtinhos, esse livro vem muito a calhar, esse tema vem muito a calhar justamente por isso, porque nós vivemos em um mundo em que a pressa ela é sempre constante, a gente sempre quer mais, sempre está buscando tudo rápido, tudo para ontem. Então ele quer dizer isso, né? Para que a gente aprenda a viver uma vida um pouco mais tranquila, para que a gente possa também, né, alcançar a paciência e também a sabedoria, né? Para que a gente possa levar um dia a dia com mais calma, com mais qualidade, né? Principalmente ter mais qualidade. E também a felicidade, né? Para que a gente não vive sempre naquele nervosismo, naquela ansiedade que as coisas têm que acontecer para ontem, né? E que a gente possa viver a vida com mais tranquilidade. Segundo a autora, né, por que ela destaca que a paciência é importante? E um dos pontos principais do livro é que ela fala que a paciência ela reduz o estresse e a ansiedade, né? Por óbvio, né? Porque se a gente tem paciência, a gente é mais passivo, né, com relação às situações, como eu disse, a gente não é trouxa, mas a gente aprende a desenvolver essa paciência e a gente aprende a encarar as coisas com um pouco mais de leveza. Então, o nosso dia a dia se torna mais leve e a gente acaba diminuindo o estresse. Porque se a gente está, por exemplo, em uma fila do banco, uma fila do mercado, e a gente não tem paciência, a gente não desenvolve a paciência, a gente só se estressa, porque sempre vai acontecer alguma coisa, talvez vai demorar mais. Enfim, e aí a gente acaba se estressando por nada, porque não tem necessidade de se estressar. E segundo a autora também, a paciência é muito importante porque ela melhora os nossos relacionamentos, principalmente os relacionamentos, porque se a gente não tem paciência com o outro, que a gente divide a vida, ou no relacionamento, nas questões de trabalho também no nosso dia a dia, e a gente perde a paciência muito rápido, ou a gente não tem paciência, a gente vai viver em pé de guerra. Então a gente arruma discussão sem sentido, a gente arruma discussão por nada, a gente acaba se estressando, acaba estressando o outro e acaba tendo um relacionamento que ele não é saudável, porque a gente vive sempre na discussão e a paciência muitas vezes ela é isso, né? É sobre você esperar, sobre você compreender o outro também. Então, a paciência ela envolve vários aspectos, né? E nós aprendemos também a mais consciência das coisas. E também a gente vive a vida com mais inteligência, porque se eu consigo desenvolver a paciência, se eu não fico discutindo com o meu companheiro ou com meus colegas e eu uso isso a meu favor, eu vou aprender a tomar decisões mais conscientes, decisões mais inteligentes, e isso com certeza vai impactar de forma positiva na minha vida, porque se eu ficar perdendo a paciência a todo momento, ou no trânsito, eu tô indo trabalhar, eu tô acabei me atrasando aqui porque a pessoa da frente não anda, porque o sinal não abre, porque aconteceu alguma coisa. Se eu perder a minha paciência, é muito provável que eu venha a me envolver em algum acidente ou até causar algum acidente, né? Tem muitas pessoas que elas são impacientes, principalmente no trânsito, a gente vê muito disso. Então a gente tem que aprender a ser mais paciente, a gente tem que aprender a viver a vida com um pouco mais de calma, que isso também faz bem pra gente. As lições que eu tirei desse livro, assim, as principais lições, é uma que é uma frase que todo mundo conhece, que é: a pressa é inimiga da perfeição, é inimiga da qualidade. E a gente sabe que é assim, porque quando a gente vai fazer alguma coisa com pressa, aquilo que a gente está fazendo tende a não ficar bom, a não ficar bem feito ou a não ficar perfeito.
Não quer dizer que a gente tem que fazer tudo com perfeição. De certa maneira, sim, mas a gente sabe que tem coisas que não saem perfeitas e tudo bem, está ok. Mas quando a gente faz as coisas com pressa, por exemplo, eu vou fazer um bolo. Se eu for fazer um bolo, eu vou precisar dos ingredientes para fazer esse bolo, eu vou precisar preparar, eu vou precisar esperar o tempo de assar o bolo e para mim poder depois comer esse bolo. Se eu não tiver paciência de esperar todo esse processo, que a gente sabe que cada um tem a sua etapa, eu não vou comer bolo nenhum. Ou o bolo não vai ficar bom. Porque se eu comer o bolo, se eu tirar o bolo do forno antes dele terminar de assar, ele não vai ficar bom, ele vai ficar cru e provavelmente vai me dar uma dor de barriga. Então eu tenho que saber esperar esse paciente, né? Isso é um exemplo bem simples, mas é de tantas coisas na vida que a gente tem que aprender a ser paciente para que as coisas possam acontecer e possam ser da sua forma natural, porque se eu ficar sempre perdendo a paciência a cada situação que eu me envolver no meu dia a dia, eu vou viver sempre estressada, provavelmente eu vou desenvolver alguma doença, vou ir parar no hospital porque estresse ele nos debilita. Então, eu tenho que aprender a desenvolver um pouco de paciência, pelo menos. E isso vai fazer bem pra mim, principalmente, né? Eu tenho que pensar primeiro em mim, então ele vai fazer bem pra mim. Outra lição do livro que vai ao encontro do que eu tava falando agora é que a gente tem que aprender a esperar, porque nem tudo é no nosso tempo. A gente tem que aprender e tem que entender que as coisas, todas elas têm o seu tempo e nem sempre vai estar de acordo com o meu tempo. É como eu estava falando do bolo. O bolo tem o seu tempo para ser preparado. Se eu não souber esperar o tempo do preparo do bolo, eu não vou comer bolo. Da mesma forma que se eu estiver em alguma fila, uma fila para entrar em algum evento, tá? Vamos pensar em um show, que geralmente os shows, dependendo do show, tem muita fila, tem dias de fila, né? O pessoal às vezes leva a barraca e dorme até na fila. Se eu não tiver paciência para esperar, eu vou me envolver em alguma briga, eu vou me envolver em alguma discussão, talvez eu até perca a oportunidade de participar do show. Então, assim, eu tenho que saber esperar tudo a seu tempo. Quando eu tô no trânsito, aguardando o sinal, eu tenho que esperar o sinal ficar verde para mim poder avançar. Porque se eu não souber esperar e eu avançar no sinal vermelho, com certeza eu vou me envolver em algum acidente. Então, nesses pequenos exemplos simples, é que a gente compreende que a gente tem que aprender que tudo tem o seu tempo e cada coisa tem o seu tempo, da mesma forma como quando a gente é adolescente, né? Quando a gente é criança, que a gente sempre quer. Ai, nossa, eu quero fazer 15, eu quero fazer 18 anos, né? Quando for maior de idade. Se a gente não aprender a ser paciente, a gente pula etapas da nossa vida. E aí a gente acaba perdendo muitas coisas da idade que a gente pulou, porque a gente ficou sempre se preocupando, quando eu tiver tal idade. Não, mas a gente tem que viver o hoje, tem que estar presente, tem que viver na plenitude para a gente poder, quando chegar na idade ou no momento ou na situação que a gente quer, a gente puder desfrutar da melhor forma. Outras duas lições, e eu anotei aqui que eu fiz um resumo do livro, duas que eu vou falar juntas, né? Que é aprender a controlar as emoções e também aprender o processo, né? A valorizar o processo que a gente tá passando, né? Controlar as emoções é o que eu venho falando, né? Quando a gente perde a paciência, a gente fica com raiva, fica agressivo, a gente entra numa discussão. Então, se eu aprender a controlar e se eu desenvolver a minha paciência, eu vou poder ter um controle maior dessas minhas emoções e no momento que eu sentir que eu tô ficando com raiva, que eu tô perdendo a paciência, eu vou controlar. E assim eu não vou discutir com ninguém, eu não vou brigar e eu vou ter uma vida melhor e mais tranquila e com certeza eu vou ser mais feliz. Porque se eu me envolvo em alguma discussão, meu dia estraga, ainda mais se for de manhã cedo. O dia estraga, parece que nada a partir dali fica bom e parece que tudo ao meu redor vai ficar ruim e vai conspirar para que o meu dia seja pior ainda. Então é melhor a gente ter paciência, controlar as emoções, que tudo vai dar certo. E o outro, que é sobre o valor do processo, é quando a gente é muito ansioso, né? Aqui entra a ansiedade também quando a gente não é paciente, e para mim tem muito a ver, porque
Se eu ficar só pensando no resultado, no resultado, no resultado, eu não aprecio o caminho. Então, vamos supor, né, que eu fique pensando em uma viagem e eu só penso em chegar lá. Não, porque meu destino quando eu chegar lá, porque vai ser assim, eu não apreciei nada do caminho porque eu só fiquei pensando em chegar lá. E é justamente sobre isso, o valor do processo é apreciar o caminho para que depois quando eu chegue, eu também possa desfrutar. Então isso é também sobre ser paciente e ter paciência, né? E com certeza a paciência é uma prática diária, né? A autora fala muito disso e de vários exemplos que ela traz no livro, várias histórias que ela conta. E quando ela traz esses exemplos no livro, me chama muito a atenção no começo do livro, ela fala sobre o Thomas Edison, que ele tentou 700 vezes fazer uma lâmpada e nas 700 vezes deu errado. Aí ela diz assim que ele fala assim que não é que ele fracassou 700 vezes. Ele tentou 700 formas diferentes e ele viu que nessas 700 formas foram 700 formas que não dá certo, até ele poder acertar. Então ele teve muita paciência para cada vez que ele fosse fazer de novo, e de novo, e de novo, e tentar, e tentar, e tentar aquela lâmpada que ele estava tentando fazer funcionar, ele viu que 700 vezes, 700 formas de que não dava certo. E aí, depois, por fim, ele conseguiu e deu certo e a gente usa até hoje, né? Então, foi muita paciência, muita resiliência da parte dele, porque ele poderia ter tentado uma ou duas vezes e dito assim, isso daqui não dá certo, eu vou desistir, vou jogar fora a minha ideia e eu vou fazer outra coisa, porque isso aqui não tá dando certo. Mas ele foi muito paciente e ele tentou todas essas vezes e ele conseguiu fazer dar certo. Então esse, para mim, de todo o livro, é uma das maiores formas da gente exercer a paciência e ver que realmente, se a gente for com paciência, a gente consegue apreciar o resultado final e a gente também aprecia o caminho, porque a gente sabe que tem 700 formas de não dar certo, mas uma vai dar. No livro também a autora fala de formas como a gente pode desenvolver a paciência, né? Que a gente acha, é fácil, né? Só ficar tranquilo e esperar, mas não é bem assim. Então ela elenca algumas formas, né, da gente desenvolver a paciência e eu anotei aqui na minha anotação que uma delas é respirar fundo e desacelerar antes de reagir. Sabe quando a gente diz assim, conta até 10, conta até 100, conta até 1000? É justamente isso. No momento que eu tô contando ali, me distraindo com o pensamento, eu já vou me acalmando. Então, de fato, isso funciona. Então, quando tu tá numa situação de raiva e que tu perdeu a paciência, conta até 10 ou conta até 100 se estiver com muita raiva, que aí tu vai se acalmando, o teu cérebro vai processando a situação e talvez tu vai conseguir resolver com um pouco mais de calma aquilo que tirou a tua paciência. Outra forma aqui, então, da gente desenvolver a paciência é transformar a espera em oportunidade. O que quer dizer isso? Eu tô em um consultório esperando uma consulta e tá demorando demais, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que transformar essa minha espera em uma oportunidade. Eu posso ter um livro na minha bolsa, eu posso ler. Eu posso pegar meu celular para me atualizar das notícias, das informações. Eu posso responder uma mensagem de alguém que me mandou e eu não tive tempo. Então eu posso usar esse momento para fazer isso. Então eu vou ocupar o meu tempo e eu vou transformar ele em oportunidade, né? Para mim poder fazer outras coisas. E assim diminui aquela minha espera. O tempo vai ser o mesmo, né? Mas daí eu não vou ficar ali ficando, mas tá demorando. Mas eu tenho outro compromisso. Mas eu tenho não sei o quê. Então, assim, eu ocupo o meu tempo e dá a impressão que até passa mais rápido, né? E a autora fala aqui de uma outra situação também pra gente exercitar a paciência, que é meditar, que é praticar a atenção plena das coisas. E eu acho que isso é muito legal, porque o meditar, nem todas as pessoas desenvolvem isso, nem todas as pessoas fazem isso, ou talvez nem todas as pessoas gostem disso, mas a meditação, a gente não precisa sentar na posição correta, impor as mãos e ficar recitando mantra, ouvindo mantra. Não, a gente pode meditar em qualquer lugar. É simplesmente tu serenar a mente e tentar entender o que está acontecendo, tentar entender o momento que a gente está vivendo e tentar entender aquela raiva que a gente está sentindo e tentar entender o motivo de por que eu perdi a paciência. Peraí, mas vamos voltar. Eu sei que às vezes a gente é um pouco explosivo e a gente nem deu tempo de pensar nada quando vê, já mandou para aquele lugar ou, né, se irritou. Mas se a gente tiver capacidade e a gente for exercitando, a gente consegue. Então é só pensar assim, mas por que eu perdi a paciência? Não, porque o fulano
demorou em tal coisa ali, eu tinha pressa. Tá, mas daí isso vem de encontro com uma outra forma aqui, que é lembrar que tudo tem o seu tempo, né? Então, voltando, se eu pensar assim, mas o outro me irritou por quê? Ele me irritou porque eu esperei uma resposta, ele demorou, porque aconteceu alguma coisa. Então, assim, pensa que tudo tem o seu tempo, né? Então, assim, tu vai conseguir exercitar a paciência. Tenta entender por que aquilo te tira tanto do sério, por que tu perde a paciência com aquilo, e aí tu consegue ir aos pouquinhos entendendo o processo, o mecanismo, entendendo por que tu perde a paciência. E isso também é uma forma de meditar, é tentar buscar dentro do teu íntimo, tentar se entender e pensar, mas por que eu perco a paciência, por que eu me irrito, por que eu estrago o meu dia, principalmente, né? Por que eu estrago o meu dia por causa do outro? Se o outro, eu não posso interferir na vida dele. E ele também não pode interferir na minha se eu não deixar. E é isso que é o importante. Se eu não deixar, ele nunca vai interferir na minha vida. E é justamente por isso que se eu conseguir me entender como que eu funciono por dentro e entender o que me tira do sério ou como que eu consigo me acalmar, as pessoas não vão me atingir. E isso que é um ponto muito importante para que a gente possa então aprender a exercitar a paciência, viver com mais tranquilidade, viver com inteligência, com sabedoria e ter uma vida melhor, né? E a mensagem final que eu deixo e que eu tiro desse livro é que ser paciente não significa ser trouxa, ser lento, ser boca aberta. Ser paciente significa ser uma pessoa serena e capaz de controlar suas emoções, né? Principalmente quando é posta à prova e quando é posta em situações que justamente tirariam a paciência dela, ela conseguir transformar tudo isso em uma situação tranquila, ela conseguir encarar tudo isso com tranquilidade. Eu acho que essa é uma das principais questões do livro e que justamente permitem com que a gente viva uma vida bem mais tranquila e mais feliz, né? Que esse é o objetivo. E também a paciência sempre nos aproxima de uma vida melhor, né? Uma vida mais tranquila, não só a paciência, né? A gente depende de uma série de fatores, né? Mas eu acho que a paciência tá ali permeando muitas coisas para que a gente tenha uma vida mais tranquila, uma vida melhor, para que a gente tenha melhores relacionamentos, para que a gente não agrida, não fisicamente, claro, mas também com palavras as outras pessoas e que a gente possa ter muita calma, né? Então eu acho que a paciência ela é muito importante. Acho que esse livro aqui valeu a pena, muito bom lê-lo. E eu indico para vocês, então, quem tiver interesse em ler O Poder da Paciência, talvez tenha outras perspectivas, talvez tire outras lições que eu não falei aqui, porque também, né, daqui a pouco não precisa nem ler o livro, né? Então, sem dar muito spoiler, né, é bem legal mesmo. Se tu já se pôs aí em situações que tiraram demais a paciência ou que tiram a tua paciência, comenta aqui pra gente interagir e me conta o que tira a tua paciência e o que te deixa pé da vida. E aí assim a gente pode interagir, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e assim que possível eu trago mais resumos aqui de livros, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!